Amém. Hoje tem cultinho? Não, né? Então eu gostaria de chamar aqui o pastor Edinaldo para trazer uma palavra para a igreja. Gostaria de convidar a igreja para orar pela vida dele. Espírito Santo de Deus, eu apresento a vida do pastor Edinaldo, teu servo. Eu creio que o Senhor já ministrou o coração dele. Ajuda ele a transmitir aquilo que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer para a tua igreja. Que a palavra que saia da boca dele encontre no nosso coração um lugar especial. Que essa palavra venha frutificar. Que ela venha encontrar corações sedentos nessa manhã. E que em nome de Jesus, a palavra de Deus hoje nos confronte, nos transforme e nos faça refletir para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. É assim que eu te oro e pela fé eu te agradeço. Amém. Graça e paz, queridos. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Diga para quem está do seu lado aí, que bom que você veio hoje. Que bom que você veio hoje, que você está aqui. Muito obrigado, PH. Deus abençoe sua vida. Abençoe a família de cada um dos irmãos com graça, com poder. Tenho certeza que o tempo de festa, né, de Natal já celebrado nas casas e nas famílias, tenho certeza que foi um tempo muito especial e assim continue sendo na vida dos irmãos. Feliz Natal para essa igreja, para cada família, para os que estão aqui, para os que estão nos acompanhando de casa, para aqueles que vão estar à noite aqui com a gente. É tempo de celebração. Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos abrir primeiro no livro de Lucas. Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler depois um texto de Mateus também. Mas é uma reflexão rápida, porque eu acredito, irmãos, num Deus que fala ao nosso coração. Eu creio que o Espírito Santo de Deus tem a palavra reservada para nós. E às vezes nós estamos aguardando a palavra através do pregador. E Deus já trouxe a palavra já. E o Senhor já ministrou a palavra, ou já estava ministrando a palavra. Às vezes a gente perdeu metade da pregação, esperando o momento da palavra. E o Senhor, Ele vai ministrando a sua palavra desde os primeiros momentos, desde a escolha do texto que vai ser lido para começar o culto, desde a escolha de cada um dos louvores, desde as primeiras apresentações da dança, passando pelas gerações, seja os adolescentes, adultos, dependente da maneira, nós estamos aguardando um momento da palavra. Quando o culto é o momento da palavra de Deus, Deus já está falando ao nosso coração, Deus já falou ao nosso coração. E eu creio que hoje a palavra que foi ministrada pelos ministérios, completada aqui pela Sirlene, quando trouxe esse tempo de oração e de palavra, com certeza já tratou o nosso coração. Se não tratou o seu, tem algo errado com você. Você já devia estar sendo tratado já, porque em tudo Deus fala. Abriu aí a sua Bíblia, livro de Lucas capítulo 2. Encontrou, diz glória a Deus. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o
e o deitou numa manjedoura. Eu não sei qual é a versão da sua Bíblia, mas eu queria que você lesse comigo o restante desse versículo. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Repita comigo, porque não havia lugar. Repita de novo, porque não havia lugar. Diga para quem está do seu lado, não havia lugar. Nós olhamos para a história de Jesus e nós achamos que as coincidências estão presentes. Quando você lê o escrito de Lucas, você vê toda uma estrutura bem preparada, com riqueza de detalhes. Nesse capítulo 2, a última expressão que eu deixei reservada antes de ler o texto de Mateus é a condição que o texto narra, divinamente inspirado, de Maria e José. Não é que eles escolheram uma estribaria. Jesus não nasceu numa estribaria porque os pais não tinham dinheiro para estar em um outro lugar. Não havia lugar. Não tinha lugar. Estava tudo lotado. Todas as hospedagens, todos os lugares estavam cheios. As hospedarias estavam cheios. Não se achou um lugar para Jesus estar presente. Isso é maravilhoso. E é maravilhoso porque o mesmo cenário continua se repetindo mais de 2000 anos depois. A história é cíclica e se repete. As hospedarias continuam cheias. Os corações continuam cheios demais para Jesus nascer. A gente acha que aquele relato de Lucas, ou a descrição daquele local, ou daquela situação, era um ambiente muito específico, porque estava acontecendo um recenseamento. Queridos, os nossos corações estão se enchendo de tanta coisa, que hoje Jesus já está com a mesma dificuldade que encontrou nos dias em que nasceu. Dificuldade para encontrar lugar em nosso coração. Os corações estão tão cheios de tantas outras coisas, que o espaço para a manjedoura já não é mais percebido. Essa é uma realidade, irmãos. Eu estava olhando aqui e estava me lembrando, quando vem o Limofolia, que agora no começo do ano, né? A gente precisa mudar a igreja. Por causa do Limofolia, a gente cancela culto à noite. Quando vem uma festa, a gente suspende o culto por causa da festa. Muita gente não está aqui hoje porque foi dormir de madrugada, jantando em família. Tá certo, tá certo, mas deixa o pastor ser pastor. Deixa o pastor ser pastor hoje. Nós estamos tirando o lugar de Jesus. Nós estamos tirando o lugar de Jesus. E nós estamos dando o lugar de Jesus para qualquer outra situação. Porque se choveu, a gente tira o lugar de Jesus. Eu nunca ouvi falar de pessoas que deixaram de ir trabalhar porque choveu. Mas eu conheço muitas histórias de pessoas que deixaram de vir para a igreja porque choveu. Nós estamos colocando a condição muito parecida. Por mais que você ache que seja uma forçação, né, da hermenêutica e da interpretação bíblica, incluir dessa forma esse texto, mas não é. Não é, porque o relato de Lucas era: Jesus está para nascer, José e Maria descem até a sua cidade,
vão para participar, mas quando chegam lá não encontram a hospedaria. Quantas e quantas vezes nós estamos em Belém, nós estamos no lugar correto, mas Jesus não encontra lugar em nós. Quantas e quantas vezes o Senhor Jesus precisa suscitar coisas em nossos corações, mas não há espaço nos nossos corações para Ele. Você precisa compreender que, eu acho que é uma lei da física, né? Que duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, se você começa a olhar para essa realidade do nascimento de Jesus, e esse nem era exatamente a reflexão de hoje, mas eu queria começar de Lucas e ir até o livro de Mateus, mas em Lucas essa observação é preciosa, porque você não encontra esse relato em Mateus, você não encontra esse relato em Marcos, sobre um lugar que estava completamente cheio. Então Lucas nos faz um alerta: seu coração pode estar cheio demais, pode ter coisas demais, e coisa demais tira o espaço que Jesus precisa para morar em nós. Eu anseio por uma geração, irmãos, que vai cancelar jantares por causa de cultos. Eu anseio por uma geração que vai desmarcar viagens por causa de cultos. Enquanto a nossa adoração for secundária, enquanto o nosso pensar em Cristo for secundário, enquanto eu estiver disposto a abrir espaço na minha agenda, e o espaço que eu for criar na minha agenda seja o retirar do tempo com Deus, da casa de Deus, a estrebaria vai continuar sendo os lugares, porque as hospedarias estão cheias. Jesus não nasce na estrebaria porque a escolha era a estrebaria. Ele nasce na estrebaria porque não havia lugar na hospedaria. Versículo 7 de Lucas 2: e ela deu a luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles. Porque não havia lugar para eles. Porque não havia lugar para eles. Aonde? Na hospedaria. A escolha da estrebaria é uma escolha em função da ausência de espaço. E nós precisamos refletir, irmãos, se não estamos empurrando Jesus na nossa vida para a estrebaria. E estamos fechando os quartos da nossa vida para muitas outras coisas. As vozes, elas têm se repetido. Nós estamos fechando um ano de 2022, fazendo as mesmas reflexões. Nós estamos cada vez mais atarefados para sustentar a família. Já não é mais suficiente um emprego. Agora tem que ter 2 empregos. E além dos 2 empregos, bicos e bicos e bicos que levam você para as madrugadas, bicos. Você precisa de outra coisa, de outra coisa, de outra coisa. E em vez então de se reorganizar, você simplesmente começa a acumular. E na acumulação não encontrou lugar. O final do versículo 7 estabelece isso: não havia lugar para eles. Jesus continua bradando hoje no meio das nossas vidas: não há lugar para mim, não há lugar, não há lugar. Essa precisa ser a observação maior do Natal. Jesus nasceu,
já é realidade, Ele já cumpriu sua missão, mas todo dia é preciso um novo nascimento em nossa vida, todo dia Ele precisa renascer em nosso coração, e o grito de Lucas se repete: não há lugar, não cabe mais. A gente precisa, irmãos, e eu repito, para ir para o texto de Mateus, a gente precisa ansiar pelos tempos onde você marque um jantar no sábado à noite e diga: eu preciso encerrar, porque tem culto amanhã de manhã. Enquanto isso não for uma realidade, a estrebaria continua sendo a realidade. Enquanto nossa agenda não estiver adaptada ao Senhor, não é a igreja, não é a igreja, não é a igreja. Tire da sua cabeça isso. Não é a igreja, não é a igreja pela igreja, é a igreja pelo lugar da casa de Deus, pelo tempo da adoração. Quando a gente trata às vezes sobre dízimo na igreja, todo mundo acha que está falando de dinheiro, né? Mas dizimar não diz respeito só às suas finanças. O dízimo, ele diz respeito a tudo na sua vida. Tudo. E incluindo nesse tudo, eu queria te deixar um desafio para 2023. Você precisa aprender a dizimar do tempo. Tempo. O tempo, fator tão escasso dos nossos dias, tem empurrado Jesus para a estrebaria, porque não há espaço, não há espaço. A gente precisa parar, irmãos, cancelar compromissos. Ouça o que eu estou te dizendo, comece a cancelar compromissos, comece a cancelar compromissos. Está na hora de você começar a abrir mão de alguns empregos que estão te tirando tempo. Pode estar até te dando muito dinheiro, mas estão te tirando tempo. Está na hora de você excluir eles. Você pode não entender hoje o que eu estou te dizendo, mas leve para os pés do Senhor e diga: Senhor, o que o pastor falou. E o Senhor, eu garanto a você, Ele vai te confirmar. Está na hora, irmãos, da gente começar a estabelecer a nossa agenda, a agenda de Deus. Culto é tempo de adoração. Culto não é programação da igreja. Culto é minha programação aos pés do Senhor. Por isso o texto, o versículo 7 de Lucas, capítulo 2, é tão claro: não havia lugar na estrebaria. E agora sim, vamos para Mateus, capítulo 2 também. Guarde a primeira observação: não havia lugar. Não havia lugar. Capítulo 2, versículo 11 de Mateus. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Eu pensei inicialmente nesse texto, a visita dos reis, a presença de Jesus, e na narrativa eles estabelecem presentes, né? Por ser 3 presentes, eles estabelecem ali uma linha que acredito que trate claramente daquilo que representa a vida de Jesus, ou os ministérios de Jesus configurados através dos presentes. Você precisa lembrar que a visita daqueles reis, ela é uma visita sobrenatural.
Eles são avisados de forma sobrenatural, são enviados de forma sobrenatural, fazem a visita de forma sobrenatural, entregando ali objetos que representam aquilo que Jesus é, não um menino qualquer numa manjedoura, mas o Filho de Deus. Há um reconhecimento daquilo que Jesus é de verdade, e aí até a maneira de avisá-los para retornarem também é uma forma sobrenatural. Então a visita desses reis estabelecem princípios para a nossa vida. Então vamos lá, qual foi o primeiro presente que eles entregaram? Qual foi o primeiro presente? Ouro. Ouro foi o primeiro presente. Na época que Jesus nasceu, era muito comum se dar ouro de presente aos reis. Quando se ia visitar reis, se dava de presente aos reis ouro. A rainha de Sabá, por exemplo, quando nós lemos sobre a construção do templo, quando Salomão decide construir o templo e Salomão decide estabelecer um padrão de excelência, a rainha de Sabá ouve falar da sabedoria de Salomão e vai visitá-lo, e a rainha de Sabá leva para Salomão mais de 4 toneladas de ouro. E ali entrega como presente ao rei. Era comum se dar ouro aos reis, mas ali naquela manjedoura estava apenas uma criança, filho de Maria, filho de José, que não encontrou lugar na hospedaria e agora está ali naquela estrebaria, cercado talvez por animais. Reis que nunca viram aquela criança entram ali, olham para ele, entregam ouro e diz: tu és rei. Tu és rei. Aquilo que os reis fizeram, irmãos, ao observarem, ao reconhecerem a realeza de Jesus, precisa ser em nossa vida. Você não está diante do berço de uma criança qualquer, você está diante do Rei do Universo. A manjedoura acolhia aquele que fez todas as coisas, o Senhor Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O texto que está escrito em Isaías capítulo 9, versículo 6, estabelece seu nome como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é rei e permanece sendo rei das nossas vidas, rei da humanidade, rei sobre a história, e está sentado em trono de glória. É ouro ao rei. O primeiro presente é ouro, estabelece a realeza do Senhor. Ele é rei. Interessante, porque nós entramos na presença de Deus e muitas vezes não compreendemos na presença de quem estamos. De quem estamos. Se vamos a um evento formal, nos preparamos dentro de uma formalidade, somos convidados para algumas celebrações e nos preparamos para aquelas celebrações, mas adentramos na presença do Rei como se fosse uma pessoa qualquer. E eu quero dizer para você, Jesus nunca será uma pessoa qualquer. Nunca. Ele vai ser sempre o Rei. E onde ele chega, a sua presença é percebida, porque ele sabe quem ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Sua presença, apesar de estar restrita numa forma humana a uma manjedoura, seus olhos são como chamas de fogo. Sua palavra clara, direta e verdadeira. Ele é o Rei sobre a minha vida. Eu não vivo no reino eterno, uma democracia. Eu vivo a teocracia, o governo de Deus sobre a nossa vida. Ele é o Rei e Ele está no trono. Você precisa levar ouro à sua presença. A representação do ouro é a representação do metal valioso. Quando vamos casar, vamos celebrar casamentos, os noivos compram lindas alianças.
alianças de ouro, para revelar o valor do relacionamento, para estabelecer o marco daquilo que representa. O ouro é metal precioso, refinado, purificado, tirado ali todas as sujeiras e entregue num formato completamente isento de qualquer sujeira. Ele traz a simbologia da pureza, da riqueza, do valor. Aquilo que eu ofereço ao Eterno, ao Rei, é algo de muito valor. Eu até postei ontem uma pessoa sentada num banco conversando com Jesus, dizendo assim: Senhor, é Natal, eu queria ganhar. Aí Jesus diz: olha, mas o aniversário é meu ou é seu? Se é meu, como é que você está me pedindo presente? Quem dá presente é o aniversariante? Não é você que leva presentes? Mas no Natal, a gente às vezes fica tão confuso que esquece de dar os presentes, de dar o melhor presente e de valorizar esse presente. Por isso o ouro representa de forma tão clara a realeza de Jesus, sua majestade e sua glória. O segundo presente é o incenso. E é legal porque o incenso, ele vai fazer uma ligação muito clara com o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo, onde o incenso era queimado. Ali no Santo dos Santos tem uma música que eu acho que é diante do tronão, trazendo a arca ainda, eu acho. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. No Santo dos Santos, o incenso é queimado a ponto de me esconder atrás do incenso. O incenso que representa ali então o sacerdote, traz sobre a segunda função clara daquilo que é Jesus. Ele é rei e ele é sacerdote. Ali dentro do Santo dos Santos, o incenso sendo queimado, foi-lhe oferecido incenso para que esse incenso fosse queimado, e ele decide queimar esse incenso dentro do Santo dos Santos. Então o incenso representa a sua glória, e no meio do incenso a sua glória me esconde. Eu não consigo ser visto dentro dos Santos dos Santos. Quando o Senhor me olha dentro dos Santos dos Santos, Ele já não consegue enxergar os meus pecados, porque eu estou escondido em sua glória. Porque o incenso é queimado e toma a minha vida de forma completa. O incenso me esconde, porque me faz perceber que em Cristo eu posso me abrigar. Ele é o sumo sacerdote que recebe incenso para representar sua glória e me esconder nele. A manjedoura recebeu um menino que recebe ouro para marcar diante de reis que ele é o maior rei. Recebe incenso para mostrar que sobre a vida dele há glória. Glória, a poder. A história diz que os pastores, os reis, eles são guiados por uma estrela, são guiados por uma luz, são guiados por um facho de luz, localizado ali onde ele estava. Aquela estribaria se tornou o lugar mais importante da história. Os olhos de Deus estavam focados ali, naquele lugar. O Deus homem se fez menino, se fez criança, habitou entre nós. E a luz dele agora clareia. É a mesma luz que guiou aqueles reis até onde Jesus estava. É a mesma luz que para o Paulo
na estrada para Damasco. É a mesma luz, é a mesma intensidade, brilhada em períodos diferentes, em locais diferentes. É o sumo sacerdote que manifesta a sua glória através do incenso. Irmãos, que a nossa vida nesse lugar possa queimar como incenso para revelar a glória de Deus. Queime a sua vida para que o nome de Jesus seja glorificado. Queime a sua vida, queime seus dias. Se coloque sobre o altar como a oferta e se permita ser queimado. Eu já falei para os irmãos aqui uma vez, Deus não escuta pregação como a gente escuta. Deus não está lá no céu sentado ouvindo a pregação e dizendo, boa, bem, boa, prega bem. Não, irmãos, tudo que fazemos é queimado. E o que é percebido no trono da glória é o cheiro. O que o Senhor faz de seu trono é sentir um aroma suave de adoração. Então de lá, ele diz, estão me adorando. Pode ter uma só pessoa, 2, 10. O aroma precisa subir e chega às narinas dele. E ele diz, estão me adorando. As nossas palavras, a dança, a música, ela não é ouvida desse jeito. O Senhor não está lá ouvindo o Gabriel tocar, dizendo, toca muito. Acho que Jesus diz, pai, olha aí toca, bebê. O que ele está fazendo ali é como se embaixo dele tivesse um altar de pedras construído para receber a oferta. E aí quando o Gabriel saiu de casa de manhã, ele disse, pai, mãe, eu vou para a igreja. E aí o pai e a mãe disse, você vai fazer o quê? Ele disse, eu vou entregar a minha oferta. Eu vou ofertar. Eu vou colocar sobre o altar aquilo que eu quero entregar ao Senhor. Tudo o que ele está fazendo aqui faz parte daquilo que vai ser consumido e precisa subir como oferta, como um aroma suave. Se isso não acontecer, irmãos, é barulho estridente. É apenas o som que invade a casa. Mas se o que ele está fazendo, ele consegue queimar a vida dele diante do Senhor, ele começa a tocar e dizer, é para o Senhor, recebe, Senhor. Tudo que faço é para o teu nome, tudo que faço é para a tua glória. Senhor, que o teu nome seja exaltado. Quando ele começa a fazer isso, o incenso começa a queimar. E o incenso queimando provoca perfume. O incenso enche a casa de um cheiro inigualável. O que o Senhor Jesus nos convida é para queimarmos como um incenso, e no meio do incenso sermos escondidos no meio da sua glória. O segundo presente foi incenso. Arão queimava incenso aromático sobre o altar todas as manhãs. No Santo dos Santos, esse lugar, o incenso era queimado no fogo perante o Senhor. Em Apocalipse, é descortinado o tempo do fim diante dos olhos de João. E a visão que João tem é do incenso sendo queimado. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, prontas para serem queimadas. E o último presente é a mirra. A mirra, ela é uma resina que era extraída de algumas árvores que eram carregadas de espinhos.
E ela tinha essa função não apenas farmacêutica, usada para curar. A mirra era colocada sobre ferimentos também para sarar. Mas acima de tudo, a mirra era usada como uma unção aromática. Quando Jesus morre, é a mirra que é deitada sobre seu corpo para preservar, exalar um cheiro. Aquela preparação que Maria foi fazer no domingo de manhã, procurando o corpo de Jesus. O corpo de Jesus já tinha recebido mirra na sexta-feira, quando foi colocado. Porque a mirra, ela iria ajudar a conservar. A mirra também trata sobre a humanidade. O rei, o sacerdote e o homem. Mas eu quero também lembrar, dentro dessa visão da mirra, o ministério profético de Jesus. E aí linkar o rei, o sacerdote e o profeta. A tríplice ou o tríplice sacerdócio de Cristo Jesus, representado pelos presentes que ali foram entregues. A gente precisa observar que na palavra profética de Jesus, nas profecias de Cristo, nas palavras de Cristo, existem duas grandes finalidades ali. A primeira delas, sarar a mirra como o extrato usado nas feridas. Historiadores dizem que a mirra tinha uma particularidade. Talvez daí tenha saído mertiolate. Dizem que não é o trocadilho com mirra e mertiolate. É porque dizem que a mirra, ela ardia demais. Era como um mertiolate. Era como o mertiolate que se colocava sobre as feridas. E os historiadores dizem que a sua função ela fazia o papel como se fosse de um ferro que cauteriza, que provoca tipo uma ferida, mas que consegue limpar. A palavra de Cristo, representada por seu ministério profético, ela sempre teve isso. Ela sempre teve a capacidade de chegar em nossa vida como um ferro quente sobre as nossas feridas, que cauteriza, que estanca, que trata. Suas palavras são comparadas então à mirra, porque elas doem, e doem porque nos trazem o confronto da humanidade. De vez em quando o que nós queremos é o bálsamo que não arde, não queima, mas Jesus diz: as minhas palavras são poder, são cura. Vão ferir, mas vão trazer cura. A palavra que fere, a palavra que abre a ferida, é a palavra que sara a ferida. A mirra, como o ministério profético de Cristo Jesus, Ele quer então derramar esse ambiente. O Senhor quer então que, através dos presentes, e Ele está dizendo: eu estou te dando a mirra como presente, e você vai dizer: mas mirra, a mirra na ferida arde. Jesus está dizendo: é desse jeito, arde, mas sara. Arde, mas trata. Dói, mas cura. Ministério profético de Jesus é um profético de alinhamento, porque as pessoas esperavam um rei montado num cavalo branco. Quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, frustra. Porque do que os judeus queriam ser libertos, e ainda hoje é assim, não era da escravidão do pecado, era da escravidão romana.
Quando se falava de um Messias libertador, se imaginava um que pudesse entrar em Roma, montado em um cavalo, cercado de homens de guerra, com espada desembainhada para destruir, para derrubar o Império Romano e restabelecer a autonomia. Mas Jesus chega trazendo consigo outras coisas. A visão profética dele era uma visão de alinhamento. Ele diz: a minha palavra é espada. Eu não trago a espada, mas a minha palavra é espada. O alinhamento que Ele quer trazer para nós e o nascimento de Jesus nos norteia dentro desse ambiente da mirra, do incenso e do ouro. É porque esses elementos precisam alinhar Jesus para nós. O que Jesus representa: realeza, glória, cura. Porque a mirra, ela colocada, era como que queimasse e cicatrizasse. Mas ela tinha outra particularidade: ela deixava um aroma. Se sabia que havia sido colocado mirra, porque o cheiro exalava por dias. Quando Jesus entra em nossa vida e marca a nossa vida, Ele libera o aroma. Nós vamos ficar com seu cheiro por toda a vida. Carregaremos em nós o cheiro. Quando olharem as cicatrizes, vão olhar as cicatrizes e vão sentir o cheiro. Vão entender que nós não fomos apenas curados, mas a sua presença nos perfumou. Você sabe que o pastor, não eu, né? O pastor assim, pastor de ovelha, ele carrega em seu corpo o cheiro de suas ovelhas. É a mirra. Jesus quer que a sua vida não tenha apenas uma marca, mas tenha um cheiro. E por onde você passar, você precisa exalar o bom perfume de Cristo Jesus. Queria te convidar a ficar em pé. E nós vamos cantar essa canção sobre o Santo dos Santos, onde a fumaça me esconde e onde os teus olhos me veem. Se permita nessa manhã passar um pouco por isso. Entregue hoje de manhã ouro ao Senhor. Eu gosto da declaração de Davi, quando ele encontra a eira para construir ali o templo ao Senhor. E o dono da eira diz: é para construir um templo? Não. Pois você não vai pagar nada, Davi. Eu vou te dar o terreno. Davi, eu vou te dar o terreno, eu vou te dar os animais para trabalhar, eu vou te dar trabalhadores, eu vou te dar o material, Davi. Não se preocupe, eu vou dar tudo. E Davi disse: não quero, porque eu preciso oferecer algo de valor. Eu preciso entregar algo que me custe. Que me custe. Você precisa aprender a ofertar os mesmos elementos ao Senhor, de valores, ouro, ou se você estiver anotando, você bota entre parênteses: aquilo que me é precioso. Aprende a entregar o que é precioso, o que é de valor.
todas as pessoas querem, mas o que não tem valor, entregue ouro, entregue incenso e permita receber a mirra. A mirra pode até doer, mas vai deixar o cheiro da presença dele. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E se você souber, cante. Nós passamos 2 anos muito restritos em função da pandemia. Nós queremos agora em 2022 poder voltar com uma série de atividades que sempre marcaram a vida dessa igreja. Queremos fazer e fazer o melhor para o Senhor. Excelência eu entendo como um estilo de vida. É a compreensão de que o Deus a quem nós servimos quer o melhor de nós. E nós precisamos compreender isso na relação com Ele. Eu compreendo que Deus não quer apenas o nosso muito. Ele quer o nosso tudo. Ele é o Deus da excelência. Ele é o Deus que exige de nós o melhor. E assim nos impulsiona a crescer. A escolha desse tema é fruto de uma reflexão. A necessidade de crescermos, a necessidade de fazermos novos processos e melhorar os nossos processos, não apenas processos comuns, mas ligados à nossa espiritualidade. Então, quando nós olhamos para a excelência, nós estamos olhando para Deus. A escolha do tema é simplesmente voltar o nosso olhar para Deus, o Deus que quer de nós, o Deus que nos quer, e é assim nós vamos caminhar. O tema é focado nele. Perceba a igreja Gileade crescendo, e juntamente com o crescimento vem muitas responsabilidades. O 15º ano é um ano cheio de desafios, de uma igreja mais madura, de uma igreja mais obediente, de uma igreja mais serva, de uma igreja que vai olhar muito mais para os desafios e para esse percurso da caminhada.